Vamos lá, vamos juntos, vamos nos aprofundar. É tão gostoso, gente, você ser especialista de uma ação. Eu quero falar para você que existe o especialista naquela área. Mas hoje surge a figura do microespecialista, ou seja, aquele advogado, aquela advogada, assim como o médico, que só atua com aquelas ações. Então eu vejo que tem muitos microespecialistas que só atuam com inventário. E atualmente só atuam com uso capião. É uma realidade, tá? Então é importante a gente estudar de forma aprofundada e conhecer de verdade. Porque em relação ao uso capião, muita besteira é falada, né, gente? Muita besteira é falada. E a gente precisa, de fato, conhecer o assunto. Eu sempre falo que a gente não vamos agradar a todos. Não vamos. O professor ganha muitas ações de uso capião, mas às vezes a gente perde também. Se o cliente não manda documentos, não tem o que fazer. Se o cliente não leva testemunhas, e nós temos um problema que acontece muitas vezes. O cliente, você manda e-mail cobrando documentos, ele não responde, porque ele trocou de e-mail, trocou de celular, acontece. Esse cliente, às vezes, quer achar um culpado, e o culpado vai ser o advogado, a advogada. Mas é aí que eu falo, de você saber que faz as coisas com amor, com excelência, com cuidado. Não importa o que as pessoas pensam de você, você tem que saber o que você é. E quando você trabalha de forma correta, honesta, fazendo as coisas com amor, tá bom, né? Deus sabe o que você é. Deus sabe o que você faz, a sua consciência sabe o que você fez. Então a gente tem que prestar um serviço com qualidade, com amor, por mais que possam aparecer pessoas na sua vida querendo arrumar problema onde não tem ou querendo jogar a responsabilidade em você. Então o conhecimento que vai ajudar você, de fato, fazer uma peça perfeita, né, quase perfeita, fazer os andamentos devidos, alternativas, então isso é importante. E para conhecer o uso capião, para conhecer a regularização de imóveis, nós precisamos sim conhecer muito, né, os conceitos de posse no Brasil, porque são necessários. O que eu quero trazer para você? Posse. Qualquer documento que você tenha, contrato de gaveta, carta de educação, carta de matação, escritura pública não registrada, parabéns. Você é posseiro. Você é posseiro, não tem jeito. O único documento que prova a propriedade é o registro no cartório de imóveis, a certidão de propriedade atualizada. Qualquer outro documento, o que você tem é posse. Posse. Então, quando você tem um contrato de gaveta, um contrato, uma escritura pública não registrada, uma carta de educação, uma carta de matação, o que você tem é posse. Então fique atento em relação a isso. Não adianta, né? Posse é posse. É uma situação fática. Propriedade é uma situação de direito. Né? De direito é outra situação, uma situação de direito, direito registral, direito notarial. Então nós temos essa grande diferença. Muitas bobagens são faladas por aí. O livro de Direito Imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. O livro de uso capião também, da capa vermelha, ambos da editora Mizuno. No meu livro eu falo da posse alternada. O que é a posse alternada? Para fazer uso capião, nós temos que ter posse mansa e pacífica e ânimos nobres. São os requisitos, os pressupostos. Vamos trabalhar numa aula só isso. Vamos aprofundar os estudos nesse sentido. Quando eu falo de posse, para efeitos de uso capião, ela pode ser direta, eu moro, eu tenho um comércio, pode ser indireta e pode ser alternada, que é a posse nova, conceito do Supremo. Posse alternada é uma posse que eu tomo conta. Eu não moro, eu não empresto, eu não alugo, mas eu tenho posse para todos os fins. Então, conceito novo de posse, fugindo do café com leite. Nesse momento eu quero trabalhar com você alguns conceitos importantes para que a gente possa aprofundar o assunto, tá bom? Então vamos juntos aqui, olha lá. Quando eu falo do conceito de posse no direito civil, ainda gera muitas dúvidas, né? E algumas polêmicas também sobre quem de fato é o possuidor ou proprietário de determinado bem, seja ele imóvel ou imóvel. Nós já sabemos que a posse ela pode ser para efeitos de uso capião, direta, indireta ou alternada, ok? Sabemos que a posse pode ser comprada, pode ser vendida através da cessão de direitos possessórios. Sabemos também que o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil trouxe um novo conceito de posse. No passado, posse era direitos reais e ponto final, né? Era tratada assim com certo desprezo. Hoje a posse ela tem valor econômico. Hoje o ideal é que você declare a posse, um imóvel irregular, no imposto de renda. O ideal é que você compre e vende posse com um contrato específico, cessão de direito possessório e afins. Nunca compre e venda, tem advogado, que tudo é compra e venda. Cuidado, não é. Hoje é possível fazer uso capião com a cláusula de soma de posse. Então, eu compro uma posse, faço uso capião no meu nome com um dia de posse. Porque tem uma cláusula de soma de posse. Eu vou usar a posse de quem eu comprei. Isso é uma realidade. Então, importante saber disso, né? São conceitos novos, ferramentas novas. No Brasil, o conceito de posse do direito civil nos interessa, porque direito imobiliário é um segmento do direito civil. Só que eu volto a falar, o direito imobiliário, pela sua importância, ele foi segmentado. Nós temos estudos próprios do direito imobiliário e hoje de ações próprias, porque o direito imobiliário é cheio de ramos. Esses ramos podem ser estudados à parte, como estamos fazendo agora
no curso, né, de uso capião. Você estuda a parte para se tornar um especialista, um micro especialista naquele assunto. Então, quando nós falamos de posse, claro que nós usamos o conceito de direito civil, mas é importante saber que o direito imobiliário tem princípios e conceitos próprios. Então, vem comigo, acorda aí, vamos lá. Olha só, doutrinariamente falando, gente, o conceito de posse foi delimitado principalmente por dois indivíduos de grande relevância histórica, né, que nós aprendemos lá na graduação, dentro do meio jurídico, até porque seguiram caminhos distintos, né, opiniões diferentes, sendo utilizados como base legal em diferentes países, né, em decorrência das teorias subjetiva e objetiva. Então, a posse, nós temos pelo menos duas teorias, objetiva e subjetiva. A teoria subjetiva ela foi criada pelo jurista alemão Savigny. Esse jurista alemão, a ideia dele, a sua ideia, se baseia no fato de que para se ter a posse é necessário que haja o corpus e também ânimos. Corpus e ânimos. Corpo, a situação fática, estar na posse. Ânimos, alma de dono. Esse é o entendimento desse teórico, desse jurista alemão, Savigny. Nesse sentido, gente, o corpus possui uma relação com o objeto. O bem, nesse caso, o ânimos, né, o ânimos, que é o que a gente fala ânimos domini, que é a alma de dono, por sua vez, refere-se à intenção, a alma, a vontade de ser dono. Assim, para que haja posse, se faz necessária a demonstração da intenção de se ter o objeto, tá? Então essa é a regra do jogo. Seu conterrâneo, né, o jurista Ehring, então os dois mais conhecidos aí que tratam desse assunto, já muito são conhecidos, né, são as teorias mais conhecidas e algo muito antigo já. O jurista Ehring contrapôs, pensando de forma contrária, né, ele contrapôs a sua teoria, trazendo consigo a teoria, né, de fato, a teoria da aparência. Então, a grande diferença da teoria de Savigny para Ehring, que o Ehring ele pensa totalmente de forma oposta. Ele trouxe a teoria da aparência. Ou seja, para ficar bem didático e bem explicado, será possuidor aquele que aparentemente, ou de fato, aparentar estar na posse de determinado bem em razão de estar agindo como dono. Então, essas são as teorias mais antigas. De novidade que nós temos é a posse alternada, que serve para uso capião, que serve para as ações possessórias. Nunca confunda possessórias com petitórias, né? Possessórias são ações que eu preciso provar a posse, preciso provar o 561 do Código. Ações possessórias são reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório. Já as ações petitórias eu tenho a reivindicatória, tem a ação de emissão da posse, tem a ação de resgate, são ações diferentes. Então nunca confunda. Quando eu falo em nosso ordenamento jurídico, utilizamos de forma pacífica o entendimento de Ehring, né? Facilitando a aplicação legal por utilizar somente uma das teorias desenvolvidas. Com base em nosso Código Civil, em seu artigo 1196, considera-se, gente, isso é muito importante, hein? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Diante disso, o Instituto é fracionado em possuidor indireto e possuidor direto, tá? Segundo esse jurista. É possuidor indireto aquele que exerce todas as finalidades da posse, com exceção do uso. Portanto, gente, a usabilidade, o professor Júlio está parecendo o Tite falando, né? A usabilidade está sendo exercida pelo possuidor indireto e, consequentemente, trata-se de posseiro indireto, o verdadeiro proprietário do bem, delimitado pela ampla quantidade de atribuições que lhe de fato, que lhe são permitidas, né, por lei. Podemos citar aqui, gente, o exemplo do contrato de locação. O contrato de locação no qual o locador recebe o título de posseiro indireto, né, e o locatário o de posseiro direto. Então nós temos quem tem a posse do imóvel alugado? O inquilino. Ele tem a posse direta. O locador, seja proprietário ou possuidor, tem a posse indireta. Cuidado, hein? Ah, professor, só pode alugar quem é dono, professor? Somente quem é proprietário, professor? Não. A Lei 8.245 é muito clara nesse sentido. Pode alugar um imóvel, seja o proprietário ou o possuidor. Né? Então, posso ser proprietário, posso alugar. E se eu sou posseiro, possuidor, eu posso alugar também. Por isso muita gente compra imóvel irregular e aluga, né? Por isso a posse, quem trabalha com posse, investimentos de posse, muitas vezes ganha dinheiro com locação, não só com a compra e venda, né? É uma realidade, né? Então, cuidado.
que eu trago para você em relação ao conceito de propriedade, tá? Fazendo um contraponto. A propriedade, enquanto o instituto posse, presta atenção nisso. Enquanto o instituto posse, o indivíduo age como se fosse dono, a propriedade ela carrega uma diferença, uma grande diferença, uma enorme diferença, envolvendo inclusive direitos e obrigações diversas. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, gente, anote aí o artigo 1228 do Código Civil, é importante sim, esse artigo ele aborda que será proprietário aquele que tiver a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. E tais faculdades serão também abordadas aqui na nossa aula também de forma detalhada, tá? O que eu trago para você? Só é dono quem tem o imóvel no cartório de imóveis, o registro no cartório de imóveis. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. Qualquer certidão do cartório de imóveis faz prova de propriedade, né? Eu não posso nunca, jamais achar, me enganar, induzir o cliente a erro, achando que escritura pública o sujeito é dono. Não é, hein? Escritura pública é feita pelo tabelião de notas. Não faz ninguém ser dono de nada, proprietário de nada, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, muito importante. Vamos lá. Entende-se, gente, também o direito do proprietário de servir-se da coisa, né? Da forma como lhe pareça conveniente. Não alterando a sua substância, até mesmo passível de não utilizá-la, mantendo-se também em poder apenas, embora dê a impressão, né, de liberdade, seu regime deverá respeitar os limites legais também, bem como a função da propriedade. O direito de gozo, presta atenção nisso que é importante também, tá? O direito de gozo, por sua vez, está relacionado à faculdade de retirar ou colher frutos, dos quais são divididos em 3 categorias. Nós temos os frutos naturais, industriais e civis. O Código Civil, ele traz a possibilidade de quem tem a posse pode colher os frutos. Deixa eu trazer um exemplo prático, o nosso curso é prático. Certa vez um cliente me procurou, na verdade o professor advoga para uma construtora que só tem nome de construtora, nunca construiu nada, nenhuma parede. O negócio deles é comprar posse e vender posse. Eles regularizam e vendem, ganham muito dinheiro, faturaram há pouco tempo atrás mais de milhões, né? Então é um negócio muito rentável trabalhar com posse, mexer com posse. Eles compram a posse e vendem regular mesmo. Ou compra a posse, pede para o professor regularizar, ou dá um parecer, o jurídico deles regulariza e eles vendem regularizado. Negócio milionário. Mas certa vez eles compraram um imóvel e eu não entendi o porquê. Porque quando eu vou comprar a posse tem um valor de mercado muito abaixo. Na verdade, a posse tem um valor de mercado muito abaixo do valor de mercado. Quando eu falo de posse, nós estamos falando de um valor de mercado abaixo de 20, 30, 50% em alguns casos. E eles pagaram um valor muito próximo, senão o valor de mercado. Não é comum. Se eu vou comprar um imóvel e vou pagar o valor de mercado e esse imóvel está irregular, não tem sentido. Então eu compro um imóvel regularizado e não irregular para correr risco. E nesse momento eu não entendi muito bem qual era a estratégia deles. Depois de certo tempo, eles venderam dessa área rural o eucalipto. E aí eu fui entender por que eles compraram e pagaram o valor de mercado. Porque eles venderam o eucalipto, tinha tanto eucalipto nessa área que eles faturaram, pagaram acho que 100 mil reais na posse, e de eucalipto eles venderam por 1.300.000. Então faturaram mais de 1 milhão. Né? Então eles ganharam dinheiro com os frutos. Depois eles deixaram o imóvel de lado e provavelmente futuramente eles iriam ganhar dinheiro com a posse. Então ganhar dinheiro com posse não é só aproveitar o imóvel irregular, regularizar e vender, ou vender irregular, dando mais segurança jurídica. É também muitas vezes aproveitar os frutos, né? Porque quem tem a posse pode colher os frutos. E aí eu fui entender aquela música. Vou comprar uns eucaliptos, só para ver se eu fico rico. Tem uma música assim? Então, agora eu entendi essa música. Eles compraram eucalipto e ganharam dinheiro, né? Então, fui entender isso agora. Então, olha só, fica atento em relação a isso, tá? É importante. Então, nós temos os frutos naturais, industriais e civis. E isso tem a ver com posse, porque quem tem a posse pode colher os frutos. Então, importante analisar isso. Quero trazer para você aqui, aliás, né? Quando nós falamos de frutos naturais, industriais e civis, ele se encontra disposto no Código Civil através do artigo 1232. Os frutos, né, e mais produtos da coisa pertencem ainda, quando separados, ao proprietário, salvo se o preceito jurídico especial couberem a outrem. Aí entra a exceção da posse, tá? Em sequência, é possível valer-se sim dos produtos da coisa, economicamente falando. Quando eu falo de frutos, por frutos, entende-se aqueles respectivos de uma árvore, talvez uma árvore, um grande exemplo, ou até mesmo os aluguéis, né? o juridiquês é aluguéis, provenientes de algum contrato de locação, enquanto tais produtos não alterem
não alteram de fato a substância ou diminuem o valor da quantidade ou quantidade do bem, ao contrário da extração de ouro ou de uma mina, né, por exemplo, também, tá bom? Eu quero trazer como exemplo, por dispor, estão compreendidos também, gente, as possibilidades de vender, doar, testar, hipotecar, alienar fiduciariamente, entre outras possibilidades, e entretanto, há casos em que não é possível o proprietário abandonar o bem ou destruí-lo, pois por motivos óbvios são categóricos, né, como antissociais também. Em resumo, o que eu quero trazer para você, isso é importante também. Em resumo, somente o proprietário é possível transferir, gravar ônus na matrícula do imóvel, realizar alienação a qualquer título. Ter a propriedade é muito mais seguro no Brasil. Não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa, mas é a maior segurança que nós temos. Conseguimos vender o imóvel no valor de mercado, conseguimos dar como garantia de empréstimo, conseguimos receber com facilidade numa desapropriação. Não há que se falar da segurança jurídica em ter a propriedade. Por isso, nós corremos atrás a todo tempo de transformar a posse em propriedade, porque nós queremos a maior segurança jurídica que nós temos no Brasil, tá bom? Então isso é importante. Eu trago para você também, isso é importante, irá reassumir, né, a coisa, aquele que puder reavê-la. E assim, naqueles casos em que outrem possua ou detenha o bem de forma injusta, é passível sim de ser atacado por uma ação reivindicatória, considerando esta principal ação petitória para fins de discussão da propriedade. Então, quando eu tenho a propriedade, eu esqueço aquelas ações possessórias, cansativas, perigosas, traiçoeiras, demoradas, e vou trabalhar com um grupo de ação. Esse grupo é a reivindicatória, né? A reivindicatória, ação de emissão da posse, a petitória também. Então, eu expliquei no começo da aula, nós temos dois grupos de ações, as possessórias e as petitórias. E tem juiz que faz confusão, né, gente? Faz confusão, confundindo petitória com possessória, e isso acontece. Mas não pode um juiz fazer confusão, marcar uma audiência justificativa numa ação reivindicatória, porque a audiência justificativa ou justificação é uma audiência própria de ações possessórias, né? Então, se isso acontecer, é importante você também lembrar o juiz, a juíza, que estamos falando de uma ação petitória e não possessória, tá? Isso é importante também. Muito importante, por sinal. Faz toda a diferença. Vamos lá, eu quero trazer também, já que falamos de posse e propriedade, também temos que estudar, sim, o nosso curso é muito forte, muito completo e muito avançado. É só o começo, hein? Só o começo do nosso sonho aqui. Eu quero tratar com você do conceito de detenção. É muito comum, gente, a confusão entre os institutos da posse e da detenção. Não pode fazer confusão, tá? Todavia, enquanto na primeira situação está-se, né, pelo exercício pleno ou não de um ou alguns poderes inerentes à propriedade, a detenção, por sua vez, estabelece a posse em nome de outrem, mediante o cumprimento de ordens e instruções. A redação do artigo 1198 é bem clara. Considera-se detentor, presta atenção nisso, hein? Aquele que, se achando-se em relação de dependência com o outro, conserva a posse em nome deste, em cumprimento às ordens e instruções suas. Então, ou seja, o caseiro, né? O caseiro mora lá, ele mora, todo dia tá lá, dorme lá, só que na verdade não tem a posse. Isso vem do direito romano. Os romanos trabalharam muito bem conceitos para tirar a posse para não fazer uso capião. Nós trabalhamos na aula da origem do uso capião, né? Então é uma realidade. Os romanos não jogavam para perder. E aí eu trago no exemplo clássico, né? Novamente eu trago o caseiro. Acho que é um grande exemplo, o maior exemplo que nós temos. Caso uma ação possessória seja a ele dirigida, né? Este deverá nomear a autoria, fazer a nomeação à autoria, que é o proprietário ou verdadeiro possuidor. Então, importante isso. Eu quero que você lembre-se que nessa situação, caso a nomeação não seja realizada, caberá pena de perdas e danos também, tá? Então isso é importante também. Vamos lá, quero estudar com você agora a classificação da posse no direito civil, que nos interessa, ao direito imobiliário, nos interessa nesse curso forte, aprofundado, né, de uso capião, ou seja, focado nisso. Vamos lá. A classificação, gente, de posse no direito civil, ela é dividida em diversas esferas. E eu quero abordar todas elas com você. Já falei da posse alternada, já falei da posse complementar, que eu faço uso capião, e aproveito o tempo que demorar o uso capião como posse para meu uso capião. Vamos conversar mais sobre isso. Mas vamos trabalhar os conceitos básicos. Eu falo feijão com arroz, tá? Para poder depois a gente aprofundar. Quando nós falamos aqui dos conceitos, as classificações sobre a posse, eu quero trazer para você que a classificação de posse no direito civil, ela é dividida em diversas esferas. E sendo elas de boa fé, má fé, justa, injusta, precária, nova ou velha, e a posse de ad uso capione. Então, são interessantes, são importantes para a gente poder fundamentar muito bem nossas peças. Vamos trabalhar primeiramente com a posse boa fé, tá? O que é a posse boa fé, professor Júlio?
Lembrando que para fazer uso capião tem que ter posse, direta, indireta ou alternada. É a chamada posse qualificada para uso capião. Lembrando que eu preciso de posse em qualquer espécie de uso capião, as 36 espécies. Lembrando que eu preciso ter posse para fazer uso capião, seja judicial, extrajudicial ou administrativo, ok? Vamos lá, a posse de boa-fé, gente, eu trago para você, compreende-se como posse de boa-fé aquela em perfeita consonância com o artigo 1201 do Código Civil. É isso mesmo. A posse que se encaixa direitinho ali em 1201 do Código Civil é a posse de boa-fé. É de boa-fé a posse, gente, se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, isso é muito importante, hein? Volto aqui a repetir. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, ok? Essa é a chamada famosa posse de boa-fé. Correto? Legal? Vamos lá, vamos trabalhar agora a posse de má-fé. Quando eu falo posse de má-fé, em contrapartida, no sentido contrário, o artigo 1202 do Código Civil, também do Código Civil, estabelece que a posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente a posse, ok? Um clássico exemplo é aquele de invasão de terras, né, gente? Onde o proprietário é conhecido, né? A propriedade de fato é conhecida, ou seja, a ciência de que já possui um proprietário. E nesse caso é importante observar que se o possuidor de má-fé não possui direito aos frutos colhidos, né, e percebidos também, mas sim responde a eles em junção com aqueles deixados de perceber, né, pelo real proprietário do bem. Então essa é a posse de má-fé, ok? Tem a ver com a invasão. Aí. E existe um instituto também da posse precária que muito advogado faz confusão, não pode mais fazer confusão, hein? A posse precária, presta atenção aqui, mudamos já, muda aí. Posse precária. A posse precária, que é uma outra classificação importante, ela possui conotação, gente, de abuso de confiança. Abuso de confiança. Posse precária, você lembra de confiança, aí você não erra mais. Assim, um determinado indivíduo que lhe tenha sido entregue determinado bem ou imóvel, a título de devolução, após transpassado, combinado, né, período, deixa de devolvê-lo ao proprietário. Então empresta o imóvel para alguém e não quer devolver, e quer fazer uso capião. Essa posse é precária. Posse precária, você vai guardar sempre. É uma posse que existe um abuso de confiança, o abuso de confiança. Alguém enganou você, você emprestou e não quer devolver mais. Posso trazer como exemplo aqui uma situação da seguinte forma, quer ver? Sujeito A possui uma pousada na praia e entrega este bem para um sujeito B. Antigo amigo, querido, amigo de infância, né? Cunhado, né? Cunhado, se fosse irmão não começava com CU. Vamos lá. E por um certo período em que o primeiro estaria residindo fora do Brasil, deixa lá com o sujeito, com o amigo, com o cunhado. Em seu retorno, solicita a devolução. Volta do outro país e fala, ó, cunhado, o amigo, querido, devolve para mim. Solicita a devolução do imóvel B. E esse recusa a devolver. Daqui não sai, daqui não me tira. Se for para sair, eu quero uma indenização. Acontece muito no Brasil, hein? Pronto, essa é a posse precária, porque houve a quebra do abuso de confiança. Fácil, hein? Didático, hein? Não erra mais, não esquece mais. E eu não quero que você decoreba, não. Aqui tem que entender. Porque o propósito aqui do nosso curso, da nossa pós, é fazer você entender de verdade. Ser um especialista de verdade. Nada de decoreba. Você tem que ser craque, fera, expert em uso capião. Combinado? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Posse justa. Posse justa. Eu trago para você uma explicação bem didática. Numa explicação, eu trago para você que deverás ser muito simplificada esse conceito. A posse justa, gente, poderíamos dizer que a posse justa é aquela que não é injusta. Ai, professor, redundante, concordo. Então vamos explicar isso. O artigo 1200 do Código Civil esclarece que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então qualquer posse que não for clandestina, violenta ou precária que você aprendeu aqui, já é uma posse justa, tá? Então a posse injusta, ela tem violência, decorre de violência, decorre da aquisição através da força da natureza, natural ou física, decorre de força, atingindo inclusive a moralidade, ocasionando ameaças psicológicas, físicas, ainda que a violência qualifica a posse, né? E independentemente ocasionada frente à pessoa, ao espólio ou seu preposto também. Por sua vez, gente, o que eu trago para você de importante? A posse clandestina tem relação com a posse que ocorre de forma oculta, sem ninguém ter conhecimento, a exemplo de grupo de indivíduos que
se valem, né, de um período noturno para invadir determinada propriedade, tá? Então fica bem classificado de forma didática. Então podemos dizer que a posse injusta, com base na explicação que eu dei aqui, resta ser uma posse onde de fato ela é uma posse oculta, clandestina, com violência, né? Então eu vou agir com violência para assumir aquela posse. Só você sai daí que agora a posse é minha, senão vou te matar, vou te prender, sei lá, né? Isso seria uma posse injusta, ok? Uma posse com ameaça. Tem ameaça psicológica no meio, psicológica que pode ser uma ameaça de fato psíquica, né? Ou uma ameaça física, ok? Então é importante também. Vamos lá. A posse nova e a posse velha, gente, o que eu quero trabalhar com vocês, isso é muito importante também, uma classificação que merece atenção. Essas modalidades de posse estão previstas, anota aí também, tanto a nova como a velha, no 1211 do Código Civil. A posse pode ser de força nova ou de força velha. Sendo a posse, gente, nova, ela é caracterizada por um lapso temporal, menor de 1 ano e dia. Menor de 1 ano e dia é posse nova, força de posse nova. Mais de 1 ano e dia, força de posse velha. Então, nós temos nessas modalidades de posse, a posse velha e posse nova, elas estão previstas no 1211 do Código Civil. A posse pode ser força nova e força velha, sendo a posse nova caracterizada por um lapso temporal menor de 1 ano e dia. E a posse velha por um lapso temporal maior de 1 ano e dia. Isso é muito importante, é de extrema importância porque conhecemos os aspectos dessa posse, pois ela influenciará diretamente na possibilidade de aplicação das ações possessórias em casos concretos. Quando você faz uma ação possessória, eu já falei que o advogado que faz ação possessória por fazer, nós aprendemos errado isso na graduação, né, gente? Nós aprendemos na graduação que, professor Júlio, invadiu a reintegração. Não tá errado. A graduação é necessária, senão não estaríamos aqui. Mas que a graduação do curso de direito ela é fraca para a prática, porque a teoria e prática é tão diferente. O advogado que sai da faculdade não tem condições de advogar, ele precisa de ajuda, mentoria, cursos práticos, e práticos de verdade. Não é só curso que vende que é prático e não é. Porque senão ele vai se atrapalhar. Primeiro caso de invasão, um imóvel, uma chácara, um rancho, uma casa na praia, vai fazer a ação errada, ele não vai conferir o advogado se o cliente é proprietário, ele já vai fazer a ação possessória, ele aprendeu assim, aprendeu errado na graduação. E se o cliente tem a propriedade, nós vamos usar o quê? As ações petitórias, então é um erro de ação, né? Então é de extrema importância conhecer isso. E quando nós usamos as possessórias, nós vamos pedir o quê? A tutela antecipada. Nas possessórias, nós pedimos a tutela antecipada, uma liminar. Mas essa liminar nós só vamos ter sucesso, provavelmente, se a posse for nova. Porque se a posse for velha do invasor, nós não vamos conseguir. Aí entra outra dica, outro pulo do gato. Talvez o pedido de arbitramento de aluguel, olha como a prática é diferente da teoria. Veja como é importante isso. Então, vamos lá. É de extrema importância esse assunto, hein? Presta atenção, hein? Posse velha e posse nova, você já sabe, tá craque. Posse justa e injusta também, posse precária. Mas saber o que é de fato a posse nova e posse velha, de força nova e força velha, é importante não só para a ação de uso-capião, para as ações possessórias também é determinante, tá? E o advogado que é especialista em uso-capião tem que entender das ações possessórias, das petitórias, porque muitas vezes a gente usa o uso-capião em matéria de defesa contra um leilão, com a verbação premonitória, que nós vamos aprender mais adiante, usa a súmula 237 do Supremo para defender o cliente, então é importante isso, tá bom? Então vamos lá, são elas, hein? De extrema importância conhecer a reintegração de posse, manutenção de posse e o interdito proibitório, que estão discriminadas no 560 do Código Civil Brasileiro, procedimento especial, ok? A integração de posse ou esbulho possessório envolve a perda da posse por determinado motivo. Em casos como esse, tanto o possuidor direto quanto o indireto podem requerer a sua reintegração, tá bom? A manutenção da posse, ela visa proteger, né, gente? A posse de alguma perturbação que venha a ocorrer ou parte do imóvel, né? Quando existe a invasão de parte do imóvel, manutenção. Ela decorre, né? Vamos usufruir, pode ocorrer em casos como um indivíduo que costuma levar cavalos para pastarem, né? Em uma propriedade alheia, ou daquele terreno em que se encontra murado e alguém habitualmente estaciona um veículo no local, isso acontece muito também. Esse tipo de posse, é claro que me permite usar a ação possessória, qualquer uma delas, eu vou usufruir essa ação porque ela visa a segurança e, consequentemente, o impedimento da ameaça judicial. Lembrando que nós temos a ação preventiva, que é o interdito proibitório, hein? O interdito proibitório é a ação que nós vamos usar antes da invasão, ok? Antes da invasão. Então, os sem terras vão invasar. Vão invasar não, olha só, vão invadir, né? Invasar. Os sem terras vão invadir. Então, você vê um grupo de vermelho. Vamos invadir sua posse. Vamos invadir sua posse. Você vai esperar invadir? Não. Você faz uma ação preventiva. Você gostou da minha fanfarra, né?
Ficou perfeita, né? Som de fanfarro, né? Claro, claro. Ó. Vamos lá, olha só. Então, nós vamos fazer o que, gente? Nós vamos fazer uma ação preventiva. Eu postei pouco tempo atrás no Instagram o professor andando de helicóptero. Quem pagou foi o cliente. Por quê? Porque eu fiz uma ação de interdito proibitório, o juiz deu a decisão preventiva antes da invasão e o cliente pagou o helicóptero. Cheguei lá, estava entrando na área, falei, opa, quem que é o líder? Sou eu. Então tá aqui, ó. Você não pode entrar, você vai pagar uma multa altíssima, porque acabou de sair uma decisão de interdito proibitório. Então essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia, isso é importante. Existe a posse também que é muito importante, que é a posse ad uso capione. A posse uso capione, ela é muito importante e merece atenção especial nesse estudo também. Para prosperar em nosso processo de uso capião, se faz necessária a demonstração inequívoca da posse uso capione. Estando contido, de fato, o estudo, né, esse estudo aparece no capítulo 2 do Código Civil. A uso capião, gente, é a aquisição da propriedade imobiliária de forma originária, não dependendo de título, tampouco de boa-fé. Né? Isso pelo menos no artigo 1238 em algumas espécies de uso capião, entre elas a extraordinária. O que eu trago para você? As formas de uso capião, que são mais de 36 espécies, mais de 3 procedimentos, são muitas, contando características diferentes, singulares. Tá? Então é importante isso. Quando eu falo da posse uso capione, é uma posse qualificada para fazer uso capião, tá bom? É isso. Esse é o entendimento atual, cenário novo, longe daquela teoria fraca, café com leite, tá bom? E não poderíamos deixar de falar da função social da propriedade, vamos voltar a aprofundar nossos estudos em relação a isso, mas compreende sim função social da propriedade pelo bem em que atende às finalidades de uma determinada sociedade, no caso do solo para fins de trabalho ou cultivo, ou de um imóvel para fins de moradia, que destina-se à melhora da qualidade de vida coletiva e requisito também dispensável para os fins, né, de proteção possessória também, tá bom? Por fim, o posseiro que almeja a aquisição da posse originária precisa necessariamente manter a função social da propriedade, cumprir a função social da propriedade, não sendo esta realizada, haverá margem para uma defesa, né, uma habilitação no capião, que nós vamos conversar mais além também, tá bom? Deixo claro para você que existem muitos imóveis irregulares, né? Muitos imóveis irregulares no Brasil. Então, quando nós falamos de uso capião, claro que o uso capião é uma das diversas ferramentas para regularizar imóveis no Brasil, mas existem muitos imóveis irregulares, né? Então, quando nós falamos de imóveis irregulares, no Brasil, nós temos uma pesquisa que revela que nós temos mais de 75% dos imóveis no Brasil são irregulares, tá? Outra pesquisa recente alegou 60% dos imóveis no Brasil apresentam algum tipo de irregularidade. Outra pesquisa recentemente apresenta que 40 milhões não têm escritura pública, ou seja, é muita coisa, né? Nós temos aí um nicho de mercado muito interessante, tem que entender do assunto, tá bom? Sempre, claro, o cliente tem que ajudar também para você conseguir fazer um serviço adequado. Legal, gente, legal. Mais uma aula com muito carinho. Eu quero o seu bem, saúde, paz, amor, que você realize todos os seus sonhos. Até já, até a próxima aula. Obrigado para quem está acompanhando.